todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou tendo mais uma rica oportunidade, pela graça do nosso Senhor, de estar aqui na sua presença para cumprirmos a nossa obrigação do idem e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavras do nosso Senhor. Aos amigos que estão espalhados, os irmãos em Cristo, em qualquer parte do Brasil, ao irmão jornalista, radialista Carlos Ferreira, irmão do Marquinhos, do saudoso Wellington Costa, que nos acompanha no estado de Sergipe, lá em Aracaju, Carlos Ferreira, que é secretário de comunicação da Prefeitura de Socorro, Nossa Senhora do Socorro. A ele, a toda a família, a gloriosa misericórdia e paz, e que Deus abençoe poderosamente ao Alexandre, a Creide e toda a sua família, Cleide Teodósio, Cleilza, minha irmã, o Chaparral e todos que têm nos acompanhado, os irmãos, presbítero Roberto Guimarães, que sempre aos sábados, às 7, às 8 horas até às 10, e no domingo, também trazendo a palavra aqui do programa Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Quero hoje trazer a palavra, mas sem cumprimentar aqueles que estão também como convidados especiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão aqui espalhados, preenchendo aqui o nosso estúdio. Ao Espírito Santo, toca aqui minhas mãos e me dá o dom da palavra hoje. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, que já está aqui no meio de nós, Ele disse: aonde tiver 2 ou mais falando o meu nome, estarei no meio de vós. Estarei convosco. Amém. Jesus, abre agora uma janela no céu e a gente possa ligar ao trono de Deus, o nosso Pai eterno. Oh, meu Pai, eu preciso da Tua palavra, meu Pai. Eu preciso de sabedoria. Eu não tenho esboço, eu não tenho sermão. As máquinas estão aqui, os computadores, mas eu não as domino por conta dessa cegueira. Não sou pregador. Oh, meu Pai, me esforço para fazer o que há de melhor dentro das minhas condições. Tu conheces tudo. Hoje no programa, na mensagem, hoje vai ser voltada para homenagear os 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente se remete a Marcos capítulo 3, a gente observa que Jesus, Ele escolheu. Ninguém enviou apóstolos ou algum recado. Jesus, está aí meu filho, está meu irmão, segue, coloca ele, dá uma oportunidade para que ele consiga entrar no Evangelho. Não, ele deu exemplo a todos nós.
Atenção dirigentes de congregações, atenção obreiros, atenção pessoas que querem investir na obra com seu tempo, com propósito, porque Cristo fala em mim a partir de agora. E hoje seria um estudo bíblico aqui de orientação àqueles que acham-se no direito de dizer: eu posso ser dirigente da igreja, eu posso ser pastor, eu vou fundar a minha igreja, eu vou sair daqui. Eu já falei isso aqui em programas anteriores. Eu posso também. Se esse pastor aí, que não sabe falar direito, sabe fazer, porque eu não posso. E vou ali, aí começa a pensar, vou ali, vou alugar um salão. Eu tenho muitos amigos, irmãos, a própria família, e a minha igreja vai ser cheia. Você sabia que acontece muito isso? Gente, isso aqui é algo muito sério. Se você não tiver com o objetivo de fazer a obra de verdade, não brinque não. Não brinque. Quando eu não estou preparado mesmo, a minha alma não está feliz para fazer com gozo essa palavra de Deus, eu não subo no estúdio. Eu não venho para cá. Eu não venho. Jesus Cristo não quer média de ninguém. Ele não precisa. Deus não precisa, o Espírito Santo, de fazer média. Eu vou ali fazer uma média, né? Não. Você se lembra daquela pecadora que estava no poço de Jacó? Hein? Samaritana, que Jesus pediu água para ela. Jesus Cristo pediu água a uma prostituta, pediu de beber, e ela perguntou, quando ela reconheceu que ele era o profeta, era o Messias, ela disse: aonde a gente pode orar? Só dentro da igreja? Ou nos montes, como ensinaram os meus pais? Porque os judeus dizem que só se deve orar dentro da igreja. E Jesus Cristo disse: o meu Pai, Ele quer receber a oração pelos montes, oração dentro da igreja, oração em casa, oração na rua, oração na praça, oração no meio do mato. Ele busca adoradores em espírito, não importa onde estão. Você pode estar dirigindo e de repente você começar a adorar, louvar, chorar nos pés do Senhor. Agora tem que ser, busca os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Sabe por quê? Porque ele via muitos fariseus, que Jesus chamava de hipócritas, que ficavam nas praças fazendo uma ladainha danada e olhando de lado assim, atrás do livro sagrado que eles liam, se as pessoas estavam admiradas com o que ele fazia. Então, para aqueles que fazem isso, que vão para o meio da rua, ou muitas vezes tem a oportunidade para mostrar que é o primaz, que
que é o melhor, tenha cuidado. Você pode ser um hipócrita. E o próprio Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai estar lá no livro da vida, voltando com ele para o céu. Mas ele resolveu escolher 12 apóstolos, não 12 discípulos. Discípulos tinham muitos que seguiam a Cristo naquela época, mas apóstolos só foram 12. Tem diferença? Tem. E ele escolheu, no meio daquela sociedade pobre, perseguida, presa pelos soldados romanos e também pelo inimigo, pessoas de classes sociais, a maioria da classe D ou E. Porque se eu analisar aqui bem de vida dos discípulos, dos apóstolos, eu posso colocar aqui Mateus, que tinha emprego público, que ele era cobrador de impostos, né? O coletor. Eu posso aqui falar de João, São João, que era dono de uma empresa de pescaria. André. Mas Pedro só tinha canoa e a rede, pescador, bruto. Se você for olhar os demais, dos 12, eram pessoas simples da comunidade. E Jesus tinha que ensinar antes a eles, mostrar o seu ministério, os objetivos, para eles ter o poder de expulsar demônios e revestidos de capacidade de pregar a sua palavra. Mas tudo bem, escolheu, mas não bateu o martelo. Ele escolheu, mas não bateu o martelo. Se você for em Lucas 3, você for lá nos livros aqui do Novo Testamento, você vai encontrar a passagem que diz que Jesus, ele foi orar toda a madrugada, pedindo ao Pai, pedindo a Deus, de que aquela escolha que ele tinha feito estava dentro da vontade dele, se devia seguir ou mudar alguns dele. Quando você tomar uma decisão, tome a decisão, mas não feche. Se é um negócio que você está em dúvida, você deixa palavreado, né? Mas não cele o negócio antes de ter a resposta de Deus. Vai escolher uma varoa na igreja? Escolha. Ou ela, ou vice-versa, vai escolher um varão? Escolha, e antes de dizer sim, que quer namorar com ela, antes de começar aquele namoro, dobre o joelho. E se não tiver resposta naquele dia, espere mais um pouco, dobre o joelho. Você já escolheu, você tem que escolher. Não fique naquela de pedir a Deus, esperar que a sua encantada venha bater na sua porta, ou venha chegar lá onde você está sentadinho, bater no ombro, Pai do Senhor, meu irmão. Ou você ir lá, Pai do Senhor, minha irmã. Não, está compreendendo? Tenha a visão, coloque no seu coração e depois busque a Deus a resposta. E se Deus sentir que no seu coração é aquilo que você quer,
Aquilo mesmo que não preste, Ele vai lhe dar. Ele vai transformar num ser para lhe fazer feliz. Compreendeu? E a Bíblia diz que ele passou a noite orando para receber de Deus se estava correto seguir com aqueles 12 discípulos. Foi uma caminhada de ensinamento, de regra, de doutrina, para que eles ficassem no ponto de evangelizar, no ponto daqueles evangelistas seguirem o propósito que Jesus Cristo tinha ensinado. Em Hebreus a gente tem uma ideia de que depois de cumprida a missão, Jesus voltou. E quando ele chegou no céu, houve uma boa recepção. E naquele momento, é importante você entender isso, ele teria sido questionado. A pergunta era: Jesus, o Senhor usou 12 discípulos, e se não der certo, eles não seguirem o que o Senhor ensinou, e que Jesus teria dito: se não der certo, se eles se desviarem, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A fé, a confiança, a capacitação foi tudo entregue a eles. E eu creio que eles irão cumprir direitinho à risca o propósito. E assim foi feito. E a gente sabe que até hoje a gente não vê reclamação, né, de lá de fora, de alguém dizendo que houve falha ou desistência. Às vezes alguém está dentro da igreja e está querendo que se autopromover. Para que eu alcançasse algum cargo na igreja, eu busquei em Deus primeiro. Você quer ser diácono, você quer ser presbítero, diaconisa, você quer ser evangelista, um dia pastor, você tem que buscar primeiramente em Deus, e deixe que Ele fará as etapas necessárias com você. Eu sinto de vez em quando, tomo conhecimento de irmãos e irmãs que desejariam estar sendo dirigente de ciclo de oração e chegam até a dizer: como é que pode? Aqui a igreja já tem 20 anos que a irmã dirige um ciclo de oração, já tem 10 anos que a irmã é a responsável pelo grupo das senhoras. E eu era para estar nesse lugar. Já era para já ser co-pastor, o pastor da igreja aqui. Mas da próxima vez que for mudar o pastor, eu vou correr atrás. Eu disse: não, meu irmão, não. Deus não aceita que alguém venha impor algo para seu ministério. Os escolhidos dele para a obra, ele manda para Jesus, e Jesus dá o tratamento, prepara e depois devolve para Deus. Jesus disse: ninguém vem a mim sem o consentimento do Pai. Ninguém vem a mim sem o consentimento do meu Pai. E eu os recebo, educo, preparo e depois devolvo aquele que me enviou.
É por isso que hoje nos garante, Jesus Cristo fala em mim, a certeza de ir para o céu. Porque eu só vou para o céu e você só vai para o céu quando você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador e você reconhece que na morte de Cristo os seus pecados foram perdoados e que você vai para o céu graças a Jesus Cristo. Escute bem. Mas Jesus diz assim, olha, escute só o que é palavra de Jesus Cristo, é Ele que diz. Jesus Cristo diz assim: meu Pai, aqueles que tu me enviaste precisam de preparação. Aqueles que tu me colocaste nas minhas mãos, eu os prepararei. Eu os prepararei. Então Ele coloca que nós, nenhum de nós, vamos a Jesus sem a permissão dele. Você está compreendendo? Está me entendendo aí o propósito? Vocês estão compreendendo? Veja e ouça que hoje eu encontrei a salvação em Jesus Cristo graças ao Pai eterno. Foi Deus que me enviou, abriu a minha mente, abriu meu coração, que em Jesus Cristo eu posso conquistar o reino do céu. Porque Ele me disse, através da Bíblia, Ele nos deixou escrito que nós chegamos a Ele porque o Pai permitiu. Olha o carinho. Não chega qualquer um na presença de Jesus que antes não passe pelo crivo de Deus, do Criador, do Pai eterno, daquele que está sentado agora ao trono, está nos ouvindo, está feliz com o que eu estou dizendo agora. Ninguém chega ao Filho, a Jesus Cristo, se não for através de Deus. Vocês compreenderam? Não tem Ana, não tem Maria, não tem Luísa, não tem ninguém que nos leve a Jesus. A gente só chega a Jesus se for através de Deus. Pronto, chegamos a Jesus, encontramos a salvação, glorificamos Jesus. Ele disse que agora Ele é o caminho. Pronto, Deus nos entregou, Ele nos lapidou, Ele nos preparou. Agora Ele está nos colocando no caminho de ir ao céu. E para onde? Para onde Ele vai entregar-nos de volta a quem Ele nos enviou. Eu imagino quantas satisfações Jesus Cristo tem que dar ao Pai, porque Deus enviou tantos em direção a Ele, mas eles não aceitaram, caíram no meio do caminho. Jesus até falou, mostrou a felicidade dele ser o caminho, dele ser a verdade, mas muitos não aceitaram. Como agora Jesus Cristo, me ajuda, Jesus, me ajuda aqui. Como, escute bem, Ele vai dizer ao Pai, aqueles que vieram a Ele, mas chegaram a Jesus e não aceitaram ficar com Ele. Hein? Que situação, não é? Que situação é essa? Ele diz assim: aquele que o Pai me enviou, eu curarei, eu salvarei e entregarei de volta ao meu Pai. Mas aquele que Ele mandou e eles se desviaram, não quiseram. E agora? O que é que Jesus Cristo tem que dizer ao Pai para devolver? Foi fraqueza dele de não entregá-lo salvo?
É por isso que Jesus tem a paciência, ele sofre, ele chora, ele busca de todas as formas tirar-nos do inimigo, do pecado, porque ele, primeiramente, ele tem um compromisso com o Pai, com Deus. Primeiramente, ele tem um compromisso com o Pai, com Deus, não é comigo e com você. Você compreendeu? Então, esse compromisso que ele tem com o Pai faz ele se preocupar por nós. Quando eu digo aqui o evangelista, o pastor, o presbítero, os louvores, as bandas, os cantores e cantoras, os levitas das igrejas, da música gospel, quando falam da alegria e do amor de Jesus, é porque Jesus pagou um preço, Jesus desceu, mas tinha o nome e a responsabilidade de Deus. Deus pegou o seu filho, entregou no meio da humanidade. A humanidade naquele período mata, tira a sua vida. Deus está na retaguarda, que é o Pai, e foi lá e resgatou o filho ao terceiro dia. Você acha que Deus ia pegar o filho e deixar aí o inimigo rindo pela morte causadora dele ter entrado em muita gente para dizer crucificai-o, crucificai-o, hein? Não. Cristo fala em mim, Jesus fala em mim. Eita, meu Deus. E de repente aquelas pessoas se desviaram e muitos negam. Mas Jesus trouxe um documento, uma ordem de Deus para dizer o seguinte. Aí vamos tirar aquela dúvida. E agora? Quando aqueles que Deus envia, Deus não me enviou até Jesus. E de repente eu não quis aceitar. Eu dei as costas, ouvi e não acreditei. Busquei o tempo e disse que não era a hora. Mas no pouco tempo que as pessoas chegam perto de Jesus e ouvem Ele, no pouco tempo você recebe lição, você recebe conhecimento. Escute bem, você recebe conhecimento do Pai. E ele recebeu ordens de Deus, que aquele que cresce nele se libertaria e encontraria a verdade. E aquele que não cresce nele, ele recebeu a ordem de Deus: filho, de lá mesmo lance no inferno. Não mande de volta para mim aqueles errantes, aqueles que não querem te aceitar. De lá mesmo, diga que eles não serão devolvidos a mim e vão para o inferno. Porque Deus sabe da angústia, Deus sabe da preocupação. Jesus está dizendo aqui que fique inquieto no trono, porque o Pai tem enviado muita gente, homens e mulheres, para Ele, e tem se desviado às tentações do mundo. Tem hora que Ele diz que tem vontade logo de vir para cá, porque Ele está trabalhando todos os dias. Oh Israel, chora Israel no lamento só. Chora Israel no lamento só. Ele está trabalhando dia e noite para resgatar aqueles que Ele quer e eles não querem. Ele fica inquieto, diz que fica inquieto no trono, porque Deus tem lançado as criaturas que Ele cria, manda para Ele, e quando chegam a Ele, não aceito, não quero, hoje não, amanhã talvez. E Ele pede a ajuda do Espírito Santo para concretizar
aliança com aqueles que Deus enviou, mas são perversos, desobedientes, desatentos à palavra de Deus. E Jesus fica, acho que eu não sei, eu acho que Deus, quando olha para Jesus, que vê uma lágrima dele correndo no rosto, que foi, filho, eu perdi mais uma alma. Eu levei ali a palavra para uma pessoa que estava acompanhando o evangelho, dei a lição e ele não aceitou, meu pai. Eu perdi ele. Ele morreu sem me aceitar. Eu queria tanto que ele viesse para o céu. Jesus está dizendo a alguém agora que te ama tanto, que te quer no céu com ele. Ele disse: eu já fiz o meu sacrifício, a minha parte. Deus me enviou aqui para que eu morresse e com meu sangue perdoasse os teus pecados. Ele está dizendo agora para você que até agora não aceitou a Jesus. Ele está dizendo: filhinho, filhinha, lembre-se da cruz pesada que eu carreguei. E não era pesada pelo peso da madeira, não. Era pesada pelos teus pecados. E eu passei naquelas ruas, fui humilhado, porque ele estava carregando sobre os meus ombros os teus pecados, meu filho. Mas eu quero te dizer hoje que eu quero te transformar numa nova pessoa, nova vida. Sabe por quê? Porque eu te amo. É Jesus que fala em mim agora. Cristo fala em mim. Ele te ama. Ele está dizendo que te ama. Ele está dizendo que tu foste agora à presença dele. Tu chegaste à presença dele agora. Tu chegaste à presença dele porque o Pai te enviou. E ele não quer te lançar fora de forma nenhuma. Ele quer te devolver ao Pai, que é maior do que ele, que é maior que todos nós. E ele está dizendo que tem sofrido também. Você pensa que Jesus está dizendo aqui que não tem tido sofrimento? Tem. Que por ele todos os seres humanos criados seriam entregues de volta ao Pai. Até hoje, 20% da humanidade, 30% da humanidade tem aceitado de coração, de verdade, o amor dele. As pessoas não estão olhando para a cruz, não estão olhando para ele, estão olhando para as festas, estão olhando para a luxuaria, estão olhando para uma garrafa de bebida, estão deixando de olhar o olhar para Cristo. E ele está dizendo: naquele dia eu te chamei. Naquele dia que eu passava pelas ruas carregando aquela cruz pesada, eu olhei assim para a direita e vi você, evangelista Valões, lá no meio da multidão. Eu lhe vi e tu acreditaste, tu tiveste fé, tu tiveste esperança, tu me espera, tu fosse salvo. Foi isso que aconteceu comigo. Ele já passou por você. Ele está dizendo que já passou por você. Ele te viu. Ele sabe o que pode estar preparado para acontecer amanhã. E amanhã pode ser muito tarde. Ele escolheu 12, depois escolheu mais 70, depois 700, depois 7 mil, depois 7 milhões. E agora está aí, a terra tem 7 bilhões de pessoas. Que bom que a terra me ouvisse e entendesse a minha língua. Oh Jesus, quantas pessoas falam e pregam a Jesus Cristo na língua
dos americanos, dos ingleses, dos alemães, dos japoneses, dos espanhóis. Eu quero aqui te dizer que para o bom entendedor, uma palavra basta. Ele está te dizendo que te aceita como você está agora. Tem corações aí dizendo: não, eu estou sujo, eu tenho praticado tantas coisas horríveis que eu tenho vergonha até de chegar perto de Jesus. Ele está dizendo agora que você tem dito isso. Tem dito isso, que você tem dito que tem hora que tem vontade de largar a vida que leva. Tem hora que você diz: não dá mais, não dá mais. Mas meu Pai, Jesus não vai me aceitar como eu sou. Eu quero te dizer que Jesus está dizendo: filho, filha, lembra-se do filho pródigo que pegou o que tinha, foi para o mundo, perdeu tudo, foi dormir em pocilgas, foi para o mundo e não teve dinheiro ou ninguém para lhe dar comida, e comeu comidas dos porcos, lavagem. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem felicidade, tem alegria, tem gozo especial. Eu para lá que eu vou. Ele está dizendo que é isso aqui na minha casa, na minha igreja. Eu estou de braços abertos esperando. E você vai vestir. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Minha irmã, você cometeu aquele erro que somente você acha que sabe. Não cometa mais seus pecados, não, porque não é por acaso que Deus colocou próximo a nós um anjo da guarda. Foi para dizer a ele: tá difícil. O anjo da guarda é o nosso testemunha. Você pensa que as irregularidades, as coisas que você faz errada, você tem cometido. O anjo da guarda tem visto tudo, tem relatado ao Espírito Santo, e ele tem levado a Jesus. Duas testemunhas. Você já notou? Que para testemunhar um casamento, um nascimento, uma denúncia na polícia, você tem que ter no mínimo duas testemunhas para poder que aquilo ali se torne uma notícia, uma denúncia de verdade. Nós temos aqui palavra de Jesus. Ele está dizendo: vocês têm duas testemunhas a favor ou contra de vocês: o anjo da guarda e o Espírito Santo. Ele disse: eu não vou deixar vós sozinhos, órfãos, não, de pai e mãe, não. E nós temos dois. Está fazendo coisas boas, eles estão testemunhando o seu lado bom. Está fazendo coisa errada aos olhos de Deus, dois testemunharão contra você e denunciarão a Jesus Cristo. E ele disse que aquele que murmura, aquele que blasfema sobre ele, o Espírito Santo, aqueles que colocam ele de lado, rejeitam, ele disse: eu vou fazer isso diante do Pai. Quando eu estiver com o Pai, eu vou dar o mesmo tratamento. Vou dizer a ele do que você tem feito em meu nome. E agora? É pesado, hein? Dois aqui estão testemunhando a gente, estão vendo tudo da gente: o anjo e o Espírito Santo. O que a gente está fazendo aqui agora, ele está vendo, os dois. Eles vão testemunhar a favor ou contra nós. Vão dizer a Jesus hoje ainda os seus atos. E quando Jesus disse: quando eu estiver com o meu Pai, eu vou testemunhar
contra você. Ei, gente, eu estou falando aqui, e diante do meu Pai, os a favor não tem necessidade não, porque é só vitória. Agora aqueles que forem contra, ele vai dizer: Pai, aquele, aquela foram contra mim, me rejeitaram, não me aceitaram. Faz o que tiver dentro da sua vontade, Pai. Eu queria trazê-los de volta, tu me enviaste, mas eles não me aceitaram que eu recebesse e trouxesse tudo de volta. Eita, ei, então é hoje. Não deixa Jesus fazer isso com você não, viu? Ele é amor, amor que morreu até por nós. Agora, aqueles que fazem o vídeo de mercador, aqueles que brincam com a sua palavra, ele vai ser testemunho contrário. Porque Deus mandou, me mandou até ele, me mandou você até ele. Você rejeitou, você brincou com ele. Ele tem que nos devolver a Deus de novo. Nós teremos que ser entregues de novo a Deus. Está compreendendo? Estão me entendendo? Eu não vou repetir mais. Jesus está dizendo aqui que não vai repetir. Já foi bem explicadinho isso aqui várias vezes. Já foi explicado. Ele manda, ele cuida e ele devolve. E ele manda e ele devolve. E aqueles que ele não devolve, ele já tem a ordem. E já disse, e antecipou: filhinhos, filhinhas, aquele que não crer em meu nome e não for batizado, será lançado no fogo eterno. No fogo eterno, no lago de fogo eterno. É palavra de Jesus, não é palavra do evangelista, e nem é palavra que saiu da boca de homem nenhum, não. Foi palavra de Jesus, através dos seus 12 apóstolos que testemunharam. Eu estou aqui testemunhando. Eu estou aqui testemunhando tudo isso. Sabe por quê? Porque eu sou parte de um milagre da vida de Deus. Eu sou parte de um milagre. Coisas maravilhosas já aconteceram comigo. Quando você aceita Jesus, começa a acontecer, a receber as bênçãos. Porque quando você não aceita Jesus, você está recebendo o quê? Hein? Aquilo que o mundo lhe oferece: cantorias indecentes, drogas, é o que o mundo oferece. E o seu corpo é sedento disso. Por que o corpo quer isso? Porque é o corpo do pecado. Ele busca isso, ele cheira isso, ele bebe isso, ele sente isso. O pecado está aí. Eita, meu Deus. Eu quero te dizer hoje que na alegria e na tristeza, se você é escolhido, se você está sendo chamado, se você está dentro da igreja e ainda não foi escolhido ou escolhida, tenha paciência. O seu tempo não chegou. O seu tempo, o tempo de Deus é diferente. Mas Ele está feliz pelo que você está fazendo. Mas Ele está feliz pelo que você está fazendo. Está compreendendo? E não queira estar aí querendo concorrer, montar uma igreja para concorrer com outra igreja de Cristo. Tem gente montando igreja e dizendo assim: vou montar uma igreja na cidade e depois vou tirar. Eu tenho muitos irmãos em outras denominações, vou trazer tudo para cá. Você não está fazendo nada. Não monta igreja tirando irmãos de outra igreja. Não. Quer montar uma igreja, quer montar um trabalho, tem condições, seu objetivo é esse. A rua está cheia aí. 80% do povo está na idolatria. Vai buscar os que estão perdidos.
Não vai buscar os que estão salvos, já sendo alimentados em outros ministérios, não. Não concordo com isso de forma nenhuma. Não concordo. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não é time de futebol para trazer atletas de outros para jogar naquele time, não. Não. Tem o acaso. Tem momentos que você tem que mudar de ministério, mas é preciso ser algo muito grave para você mudar de ministério, e Deus entenderá. Agora, por conta própria, eu, evangelista Fernando Valores, vou criar uma igreja lá no meu bairro. Eu tenho 50 irmãos que me seguem e que é da igreja tal. Eu tenho outros irmãos. No primeiro dia vai estar tudo lotado. Vai. Em respeito àqueles que são convidados, vão lá para orar e pedir que Deus abençoe o ministério. Mas se o coração for esse, para tomar o ministério do outro, tirar pessoas do outro, a sua igreja nunca vai passar de 12 pessoas. Sua igreja nunca vai passar de 12 pessoas para salvar vidas. Cadê os crentes de praças que ninguém vê mais? Todos estão satisfeitos na salvação própria, ninguém vai mais. Ninguém evangeliza numa praça, não leva a palavra. Não, mas a gente de vez em quando faz uma noite de oração na casa de um irmão. Toda semana a gente vai para casa do irmão e do irmão e liga o som, uma caixinha de som lá na praça, na porta, e faz uma oração. Hein? Quantas pessoas muitas vezes estão nas ruas perdidas, para lá e para cá, querendo receber uma palavra amiga, e não tem ninguém na rua distribuindo nem panfleto. Hein? Cadê os discípulos? Cadê os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo? Antes de você abrir o ministério, vá para as ruas, vá fazer o trabalho, deixa Deus agir no teu coração, porque essa história eu conheço. Eu já vi mais de 200 salões fecharem, e depois a chuva vai apagando o nome daquele templo. Isso é ruim para a obra de Deus. Não brinque. Você abrir e depois você fechar e deixar lá o salão e as pessoas passarem, espia só. Isso aqui foi aberto uma igreja ali, não durou muito tempo, não, fechou. Mas você no início você disse: a casa que Deus abre, o inimigo não fecha. É verdade. Mas a casa que vem dentro da unção de Deus, se não for na unção de Deus, ela vai fechar. E você vai pagar o preço das pessoas passarem na porta e ver lá: igreja da salvação, templo não sei de quê, AD não sei de quê, e se vindo de palhaçada para as pessoas com a obra de Deus. Faça isso não, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tu estava querendo abrir a igreja para ver se entrava uma feirinha extra, né? Se a coisa ia ser melhor da tua vida. Melhor da tua vida é lá na casa do oleiro, onde tu está, onde tu foi salvo, aonde tu foi chamado. É lá que está a bênção que vai ser dada. Não é tu querendo agora abrir a bênção para concorrer com a obra de Deus, hein? Se quer concorrer com o próprio Jesus Cristo, quer concorrer com o próprio Deus, cuidado. O tempo passou e foi rápido, né? Eu acredito que acompanhe, temos outras mensagens no Instagram, no YouTube. Lá quando você assistir, dê um like, divulgue a obra do Senhor, compartilhe, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos. Vamos orar. Amado Deus, amado Pai, estive hoje na presença de pessoas que entenderam agora. A palavra tua hoje foi para falar a respeito dos apóstolos e daqueles que querem abrir igrejas e o cuidado que tem que ter. A palavra de hoje foi para aqueles que Deus enviou até Jesus, e por mais que ele, através dos seus discípulos,
mostrem o seu poder, não aceitaram. Mas Ele deu resposta hoje aqui, neste horário. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo abençoe todos vocês que tiveram um tempinho aqui para me acompanhar. Poderosamente, Deus tocou no coração e falou e entregou a você mais uma semente para que você amanhã plante no coração de alguém. Porque o que a gente recebe, eu nem sabia, não tenho, bom estar dizendo, eu não tenho esboço. A Bíblia hoje é para cheirar as suas pastas e saber que eu estou cheirando aqui as mãos de Deus que estão aqui, preservadas na sua palavra. Poderosamente, um novo tempo na vida de cada um vai acontecer a partir desse segundo, disse Jesus Cristo, que esteve aqui em mim o tempo todo, ao lado do Espírito Santo, arcanjos, querubins, serafins. Lembrando que, olhando para Jesus, todos os sábados e domingo, às 8 horas da manhã, com Roberto Guimarães. Fica na graça, fica na presença, fica na unção de Deus.